Vírus desafiam a ontologia biológica clássica. Eles possuem genoma, sofrem evolução darwiniana, interagem com sistemas celulares complexos, mas carecem de metabolismo autônomo e maquinaria translacional própria. São organismos ou replicadores moleculares parasitários? Responder a essa pergunta exige revisar os próprios critérios que definem a vida. Um vírus é uma entidade biológica acelular composta por um genoma constituído de DNA ou RNA, fita simples ou dupla, um capsídeo proteico formado por subunidades repetitivas chamadas capsômeros, opcionalmente, um envelope lipídico derivado da membrana da célula hospedeira contendo glicoproteínas virais. O vírion extracelular é metabolicamente inerte. Ele não possui sistema ribossomal e nem complexos enzimáticos para geração de ATP. Também não tem vias metabólicas biosintéticas ou capacidade de síntese proteica independente. Portanto, fora da célula, o vírus é bioquimicamente estático. Os vírus são classificados de acordo com a natureza do genoma e sua estratégia de produção de mRNA. DNA dupla fita, DNA fita simples, RNA fita simples sentido positivo, RNA fita simples sentido negativo, RNA com transcriptase reversa, DNA com intermediário RNA. Essa diversidade genômica demonstra que vírus exploram praticamente todas as estratégias possíveis de fluxo de informação genética. O ciclo replicativo viral envolve a adsorção a receptores celulares específicos, entrada via fusão, endocitose mediada por receptor ou injeção genômica, desnudamento do capsídeo, transcrição e/ou replicação genômica, tradução utilizando ribossomos do hospedeiro, montagem auto-organizada das partículas, liberação por lise ou brotamento. Vírus não se dividem por fissão binária. Eles promovem a reorganização molecular da célula hospedeira. A replicação viral é um processo de reprogramação metabólica induzida. Organismos celulares apresentam metabolismo energético autônomo, homeostase interna, crescimento por síntese própria, reprodução independente e capacidade de resposta a estímulos. Vírus falham na maioria desses critérios quando isolados. Contudo, exibem evolução darwiniana robusta, deriva genética, seleção natural e adaptação rápida. Sob o ponto de vista evolutivo, comportam-se como sistemas vivos. Sob o ponto de vista metabólico, não. Quais são as hipóteses sobre a origem dos vírus? Existem 3 hipóteses principais. Hipótese regressiva: vírus derivariam de organismos celulares que perderam complexidade. Hipótese progressiva: originaram-se de elementos genéticos móveis. Hipótese do mundo pré-celular: seriam remanescentes de replicadores do mundo de RNA. A descoberta de vírus gigantes com genes associados à tradução parcial reacendeu o debate sobre sua ancestralidade. A definição tradicional de vida é baseada em organismos celulares. Mas vírus operam como replicadores genéticos obrigatórios. Entidades informacionais encapsuladas. Sistemas evolutivos dependentes. Eles expandem a definição de vida para além da célula.
Talvez vida não seja uma propriedade binária. Talvez seja um contínuo funcional baseado em complexidade e autonomia. A evolução viral é impulsionada por taxas de mutação extraordinariamente elevadas, especialmente em vírus de RNA. RNA polimerases dependentes de RNA não possuem atividade de proofreading eficiente e apresentam taxas de erro da ordem de 10⁻³ a 10⁻⁵ substituições por nucleotídeo por ciclo replicativo. Isso significa que, em muitos vírus de RNA, praticamente cada genoma produzido contém pelo menos uma mutação. O resultado é a formação de uma nuvem mutacional conhecida como quasi-espécies. Um vírus não é uma sequência única, mas uma distribuição dinâmica de variantes genéticas relacionadas. A unidade de seleção não é apenas o genoma individual, mas o conjunto populacional. Vírus operam em um landscape adaptativo altamente dinâmico. Cada mutação altera afinidade por receptores, estabilidade estrutural, evasão imune e eficiência replicativa. Sob pressão seletiva, como resposta imune ou antivirais, variantes com maior fitness relativa emergem rapidamente. Esse processo explica escape imunológico, resistência a antivirais e emergência de novas variantes. A plasticidade evolutiva viral é uma das mais rápidas observadas na biologia. A relação vírus-hospedeiro é um exemplo clássico de corrida armamentista molecular. O hospedeiro evolui. Receptores modificados. Respostas interferon induzidas. Sistemas de restrição intracelular. O vírus responde com proteínas antagonistas de interferon, modulação de apoptose, alteração de tropismo celular. Esse processo de coevolução moldou profundamente tanto vírus quanto genomas celulares. Uma fração significativa do genoma humano é derivada de vírus ancestrais. Estima-se que aproximadamente 8% do genoma humano seja composto por sequências retrovirais endógenas. Retrovírus, ao infectarem células germinativas, podem integrar seu DNA ao genoma do hospedeiro. Se essa integração ocorre em gametas e não compromete a viabilidade, a sequência viral pode ser herdada verticalmente. Esses elementos são chamados de retrovírus endógenos humanos, HERVs. Alguns desses elementos virais foram cooptados pela evolução. Um exemplo clássico: genes derivados de retrovírus participam da formação da placenta em mamíferos. Proteínas como sincitina, originalmente de envelope retroviral, são essenciais para a fusão celular no trofoblasto. Isso significa que uma função crítica para a reprodução humana tem origem viral. Vírus também atuam como vetores naturais de transferência horizontal de genes. Eles capturam genes do hospedeiro, reintroduzem material genético em novas linhagens, facilitam recombinação. Ao longo de centenas de milhões de anos, essa dinâmica contribuiu para a inovação genética. Vírus não apenas exploram a vida, eles participam da construção dela. Se vida for definida apenas por autonomia metabólica, vírus ficam fora. Mas se for definida pela capacidade de armazenar informação genética,
Sofrer mutação. Ser moldada por seleção natural. Influenciar a evolução de ecossistemas inteiros. Então, vírus são agentes centrais na história biológica do planeta. Eles remodelaram genomas, inseriram sequências regulatórias, Influenciaram redes gênicas. Modificaram trajetórias evolutivas. Vírus não são apenas parasitas da vida. São arquitetos invisíveis da evolução molecular. E talvez a pergunta correta não seja se eles são vivos, mas se conseguimos compreender plenamente o papel que desempenham na definição do que é vida